Olá! A Web TV e Rádio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará recebe hoje em nossos estúdios o secretário-geral do Sindicato dos Aeroviários do Ceará, Humberto de Almeida Freire, e ainda a mecânica de aeronaves Lorena Oliveira Maciel. Muito obrigada pela presença dos dois aqui em nossos estúdios. Nós iremos debater a respeito de uma iniciativa das companhias aéreas de extinguir a função de mecânico de aeronaves de pista. Lorena, eu gostaria que você nos explicasse como é que atua este profissional. Boa tarde, Larissa. A gente agradece pelo convite. O mecânico de manutenção de aeronaves, falando primeiro dessa atividade, ele é meio que um profissional invisível, que atua ali nos bastidores, que faz um trabalho muito silencioso, um trabalho que as pessoas que utilizam o transporte aéreo não enxergam num primeiro momento, Muitas pessoas nem sabem da existência desse profissional, E aqui vale até a oportunidade para chamar a atenção, para a existência desse profissional e de que forma ele atua. E ele é um profissional qualificado, que tem uma formação muito específica e que atua na manutenção das aeronaves, Em várias frentes, em oficinas, em escolas homologadas e principalmente nos pátios dos aeroportos das empresas aéreas, da aviação comercial. Ele atua na manutenção do equipamento, no cheque dos aviões, cheque de rodas, freios, tudo que envolve a complexidade de um avião, que é enorme, diversos sistemas, hidráulico, pneumático, elétrico, enfim. É um profissional que atua na manutenção corretiva, preventiva e preditiva desse equipamento tão complexo que é o avião. Humberto, gostaria de saber como deu início esse processo de extinção. Isso deu início com o avanço que a gente observou, o avanço das empresas em querer baixar o custo. E nisso, a gente acredita que eles não se preocuparam com a questão da segurança. Como a Lorena bem exemplificou, esse profissional, ele é um profissional que é responsável pela segurança de voo. É um dos principais, é um elo altamente importante, se não um dos mais importantes para garantir a segurança e a aeronavegabilidade das aeronaves. Por quê? Porque todas as vezes que um avião ele pousa, encosta naquela plataforma, naquelas pontes, que é o finger, onde os passageiros desembarcam, esse profissional, ele atua na inspeção, de vários itens, tanto rodas, na fuselagem e outras coisas que no nosso cotidiano, são importantíssimos, nós verificamos, Ele não só atua nessa inspeção, mas também, como hoje a gente está vivendo esse período de Olimpíadas, existe também a ameaça do terrorismo. Esse profissional, ele pode até dizer que ele atua como um agente de segurança, porque ele conhece a aeronave, minimamente, coisa que outros profissionais eles não conhecem, apesar de serem profissionais que atuam, atuam como os pilotos, que no nosso entendimento, o piloto, o conhecimento dele se restringe à navegação, como outros profissionais que são despachantes técnicos, que eles são encarregados também pelo balanceamento das cargas que vão dentro do porão, entendeu? E, quer dizer, nós identificamos essa situação, e sabemos que não existe uma legislação específica que trata da obrigatoriedade desse profissional ao lado da aeronave, e nosso desejo hoje é que a gente consiga implantar na legislação um capítulo referente à nossa atividade. Porque a gente entende que sem esse profissional ao lado da aeronave, a aviação ela se torna muito mais perigosa. Apesar de ser um meio de transporte muito seguro. Mas é muito seguro por quê? Porque esse profissional invisível aos olhos dos passageiros, ele sempre está presente ali como um anjo da guarda que está sempre protegendo a vida dos pilotos, da tripulação, dos passageiros e garantindo a segurança. Se você me permite, Larissa, Sim. Contribuir ainda com essa informação sobre essa grande movimentação que se iniciou, no sentido de extinguir o mecânico de pista, Porque nós falamos aqui do mecânico de aviões, mas é importante falar que essa movimentação é no sentido de extinguir uma das categorias de manutenção de aeronaves, que é o mecânico de pista, que é aquele mecânico que está ali quando o avião faz uma escala rápida, um pouso de
uma parada de 30 minutos para desembarcar passageiros, embarcar, desembarcar carga, embarcar, abastecer. Nesse momento, esse agente de segurança, que é o mecânico de manutenção de aeronaves, que nós falamos aqui, é o momento em que ele vai usar não apenas as regras estabelecidas em manuais, mas algo que ultrapassa isso. Ele vai sentir, perceber, intuir características humanas e exclusivamente humanas que fazem com que a gente perceba discrepâncias, descontinuidades que possam interferir a segurança de voo. Nesse momento, ele vai dar a volta no avião e observar cada detalhe, todos os acessos, todas as portas, nível de óleo, rodas, freios, enfim. É essa categoria extremamente importante que está ameaçada de ser extinta. Sabendo da importância desse profissional, como você mesma já falou, vocês fazem parte de um movimento que está na frente da categoria, né? Que está à frente para que não haja extinção desta profissão. E eu gostaria de saber quais foram os primeiros passos que foram dados para que essa extinção não venha a acontecer e quais serão os próximos também. Foi criado, né, a nível estadual e posteriormente a nível nacional, vários sindicatos estaduais. Por quê? Né? Porque nós reconhecemos também que nós não possuímos uma defesa, né, à altura do que nós estamos passando hoje. Aí por isso veio essa necessidade de fundarmos esses sindicatos estaduais em cada estado do Brasil e posteriormente uma federação, para a gente poder nos organizarmos melhor, né, para poder defender a categoria. E mais especificamente com relação à movimentação contra essa extinção do mecânico de pista, em janeiro desse ano nós protocolamos uma denúncia junto à ANAC, que é a agência que regulamenta toda a atividade do setor aéreo, contra essa movimentação, né? Contra essa movimentação de extinção desse agente de segurança, que é o mecânico de manutenção de aeronaves, especificamente na sua atuação na pista, nas aeronaves em trânsito. E em relação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, na quinta-feira passada vocês estiveram em reunião com o nosso presidente, o geólogo João César de Freitas Pinheiro, e eu gostaria de saber o que vocês trouxeram para o Conselho, o que vocês trouxeram e quais são o interesse em unir-se ao Conselho Regional de Engenharia. Então, o CREA, ele é o órgão que regulamenta e fiscaliza todas as atividades técnicas e mecânicas, né? Nós viemos nos apresentar, porque como eu te disse, muita gente não conhece a atividade de mecânica de manutenção de aviões, e o CREA, por ter um leque enorme de atividades para fiscalizar e regulamentar, não tinha tanto acesso e tanta proximidade com a gente. Nós viemos nos apresentar e, mais que isso, pedir apoio, né? Porque a gente acredita que o CREA, né, com esse fundamento, a base sólida seja a segurança, né? Privar pela segurança em todas as frentes, é um fortíssimo aliado, né? A nossa categoria, na manutenção dessa atividade, né? E vai, com certeza, estar do nosso lado para lutar para que essa atividade não seja extinta, para que seja fiscalizada e seja regulamentada também junto ao CREA, não apenas junto à Agência Nacional de Aviação, mas também junto ao CREA. Muito obrigada pela presença. Nós estivemos aqui com o secretário-geral do Sindaero, Humberto de Almeida, e também com a mecânica de aeronaves, Lorena. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar apenas, Larissa, uma teoria que nós temos estudado há algum tempo, que se chama a teoria dos furos do queijo suíço, que é uma teoria desenvolvida pelo James Reason, um americano que fala sobre o que motiva e o que pode contribuir para acontecer um acidente. E ele diz o seguinte: as organizações, elas têm que criar barreiras. Essas barreiras são como fatias de queijo suíço, que são cheias de furos. Todas as barreiras têm furos. Mas o que não se pode permitir, e as organizações, e aqui eu me refiro às companhias aéreas nesse caso, é que esses furos se alinhem. Esses furos não podem se alinhar. E hoje eu digo que o mecânico de manutenção de aeronaves, que cuida da aeronave em trânsito, ele é uma das barreiras fundamentais de segurança nesse processo, né, que contribui para esse processo de segurança da aviação brasileira. E essa barreira não pode ser retirada. Estivemos aqui com o secretário-geral do Sindaero, Humberto de Almeida, e com a mecânica de aeronaves, Lorena.
Até o próximo bate-papo.